feriado. Aproveito para trazer um desafio. Convide seus familiares, amigos, para estar aqui conosco. No sábado, a nossa programação será pela manhã. E pela manhã eu vou explicar o verdadeiro significado da Páscoa. E encerraremos então a nossa programação no domingo, que é o dia da ressurreição de Jesus. Então, repetindo, amanhã, no mesmo horário, sábado, 9 da manhã, e no domingo, então, encerramento às 20 horas. Eu quero agradecer também as nossas visitas, mas eu não fiz esse agradecimento nessa semana, mas eu quero agradecer quem convidou uma pessoa para estar aqui. Então, você se empenhou, você telefonou para alguém, você pegou um convite. Deus seja louvado pelo seu trabalho, pelo seu empenho em falar do amor de Jesus. A cada noite nós estamos estudando um evento que aconteceu antes do Calvário. Por exemplo, na quinta-feira, como acabamos de ver no vídeo, foi o dia da ceia, mas o dia em que Judas traiu Jesus. E sexta-feira, amanhã então, foi o dia da crucificação. A cada dia estamos tirando algumas lições espirituais, práticas, daquela última semana antes do Calvário. Eu convido você a abrir sua Bíblia nessa noite em Zacarias, no capítulo 11, versículo 12. Zacarias capítulo 11, versículo 12. Zacarias capítulo 11, verso 12 diz assim: E eu lhes disse: Se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-me. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. 520 anos aproximadamente antes daquela quinta-feira, Zacarias já havia profetizado que Cristo Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. É o primeiro texto de Zacarias que eu uso essa semana para mostrar que tudo que estava perdido, como aconteceria. E Zacarias é claro, inclusive no valor específico, que Cristo seria vendido 30 moedas de prata. Essa profecia ela é apresentada de maneira, se concretizando agora, abra sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 27, versículos 9 e 10. Mateus capítulo 27, versículo 9 e 10. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado àquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou ao Senhor. Nós encontramos aqui uma menção do valor que alguém estimou para a pessoa de Cristo: 30 moedas de prata. E agora em Atos, no capítulo 1, versículo 17, menciona essa mesma passagem, que diz assim: porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Falando de quem? Judas. Ora, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade e, precipitando-se, rompeu pelo meio, a todas as suas entranhas se derramaram. Atos capítulo 1, versículo 17 e 18. Interessante que Jesus prometera a Judas uma coroa de ouro, mas ele vendeu por 30 moedas de prata. Na verdade, Jesus não merecia isso. Judas, ele seguia Jesus visando apenas as coisas materiais. Ele era um tesoureiro daquele grupo. Ele que administrava as finanças. E não era muita coisa. Quem sabe muitos administravam aquilo que eles deviam comer ou comprar só o necessário. Porque a vida do Cristo, dos discípulos, era uma vida muito humilde. Eram viajantes. Dificilmente permaneciam em seus lares, mas estavam dispostos a levar o Evangelho adiante. Mas Judas, ele pensava assim: bom, seguindo esse homem, estarei feito na vida. No momento em que se tornar rei de Israel, eu serei tesoureiro, eu vou mudar de vida, eu vou ficar rico. Amigos, não é diferente hoje.
Quantas pessoas querem seguir a Jesus, pensando o quê? Nos lucros financeiros. Eu poderia dizer que essa é uma teologia chamada, uma teologia recente, não tão recente, mas que hoje está se propagando com uma velocidade extrema. É chamada de teologia da prosperidade. Existem hoje muitas igrejas que foram fundadas sobre essa premissa. Deus é testemunha do que eu estou falando, não estou mentindo para você. Em muitos desses lugares, o pastor vem aqui na frente e fala assim: olha, se você quer ser abençoado, venda o seu carro e traga o dinheiro aqui, que Deus vai te dar 2. Se você der um passo de fé, venda a sua casa, que você vai ganhar outra e mais outra para alugar, e agora você vai ter a sua casa própria, mais uma ainda. E então começa um culto, vem igrejas nessa igreja. Já ouviu falar disso? E começa assim: olha, quem tem 10 mil reais, vem aqui à frente. Quem tem 5 mil, quem tem 1.000, até chegar nas moedas. E as pessoas vão nesses lugares pensando assim: bom, a vida está difícil, né? Quem sabe eu faço uma troca com Deus. E eu dou alguma coisa, e Ele me devolve em dobro ou triplo, não sei. É como se as bênçãos de Deus fosse comparada a uma caderneta de poupança, cujo rendimento acontece de um dia para o outro. É assim que a teologia da prosperidade é. Gente, isso não é tão recente, não. Há muito tempo atrás já se pregava sobre isso. Por exemplo, na Idade Média, eles vendiam as indulgências, onde as pessoas compravam um pedaço do céu, e então passavam os líderes religiosos pelos corredores daquelas enormes catedrais. E os historiadores dizem que ouviam os barulhos das moedas caindo sobre aqueles recipientes ou sobre os gasofiláceos. E então o líder religioso dizia o seguinte: olha, você tem que comprar o seu perdão, você tem que comprar um pedaço do céu. Interessante que até hoje em Roma existe uma pequena portinha pequena. No começo, a cada 25 anos, ela era aberta, e todos que passassem por ali tinham que deixar um dinheiro para receber um perdão. É um pacote turístico para o perdão. Antes era 50 anos, depois passou a idade de Cristo, 33, e agora a cada 25 anos eles retiram os tijolos dessa porta e as pessoas passam por ali para comprar o perdão. Hoje eles inventam de tudo, gente. Até água para colocar em cima da televisão. Já ouviu falar disso? Um dia eu visitei uma casa de uma mulher. Ela falou: olha, pastor Fábio, obrigado pela sua visita. Tá? Eu olhei assim da televisão, me deu um susto, né? Eu pensei que era televisão de tubo. É bom, se alguém esbarrar aqui, essa água vai cair na parte eletrônica da televisão, vai queimar. Eu falei: o que essa água está fazendo em cima da sua TV, amiga? Eu acabei de ligar a televisão. Eu coloquei água aqui. É uma água própria, não é água da torneira, não. Eu fui na igreja, eu comprei a água. Olha aqui, ó, tem um adesivo da igreja na água. Coloquei em cima do copo. E quando o pastor pregasse, era para ele colocar água. E depois ele ia beber essa água. E quando bebesse essa água, seria curado. Olha a estratégia: você vai na igreja, você compra água, a igreja vende água para todo mundo, aí chega em casa, põe em cima da TV e vai ser curado. Gente, que teologia barata é essa? É uma teologia barata, porque é uma teologia antibíblica, mas tem sido uma teologia cara para as pessoas, porque elas têm aberto tudo que tem em busca de algo melhor, mas são enganadas. Eu tenho aprendido que com Deus nós não podemos barganhar dessa maneira. Acontece, meus amigos, que Judas, a premissa da sua religião era a prosperidade. Ele imaginava que muito em breve, quando Cristo Jesus se tornasse o grande rei de Israel, tudo em sua vida ia mudar. Embora ele tenha ouvido da boca de Jesus: meu reino não é desse mundo. São João capítulo 8, verso 36. Judas ouvira de Jesus: as raposas têm os seus covis, as aves do céu os ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Judas começou a perceber uma coisa, meus amigos. Ele começou a perceber que o negócio de Jesus não estava ajudando muito financeiramente. Judas concluiu que Jesus não ia para lugar nenhum. Judas começou a se decepcionar com Jesus. Alguma vez você já se decepcionou com Jesus? Esse foi o problema de Judas. Judas vendeu o seu mestre. Era a indenização de 3 anos e meio de trabalho.
eram os direitos trabalhistas de Judas, né? Como se ele pensasse assim: bom, não recebi nada, deixa eu me adiantar, eu quero carteira assinada, FGTS e PIS e também INSS. É como se ele dissesse isso. Andou 3 anos e meio com Jesus, mas financeiramente a sua vida não havia mudado. Por essa razão, Judas vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Deixa eu perguntar para você: por quanto você venderia Jesus? Você fez essa pergunta? Ah, pastor, eu jamais faria isso. Eu não teria coragem de vender Jesus por preço algum. Eu quero Ele na minha vida. Não, eu não quero Jesus longe de mim. Por quanto você venderia Jesus? Existem muitas pessoas que estão vendendo Jesus por um preço mais barato do que as 30 moedas de prata de Judas. Quer ver um exemplo? Há pessoas que vendem Jesus por um copo de bebida. Há pessoas que estão vendendo Jesus por um cigarro. Há pessoas que vendem Cristo por uma tragada, um cigarro de maconha. Outros vendem Jesus Cristo por uma picada na veia ou por qualquer droga. Outros vendem Jesus por 11 minutos de prazer e uma vida inteira de sofrimento e decepção. Muitos estão expulsando Jesus Cristo de sua vida. Você sabe que é justamente o pecado que faz a separação entre o homem e Deus, não é isso? Então, muitos estão trocando a Cristo pelos prazeres temporais desse mundo, pelos prazeres que são transitórios. Judas foi esse homem, infelizmente. Ele vendeu Jesus. Eu gostaria que você pensasse nessa noite se você está colocando Jesus por alguma coisa, por algo que você pensa que vai lhe trazer alegria e felicidade, mas que na verdade você continua no mesmo lugar, não muda de direção, não é feliz. Não seja como Judas, não venda Jesus por nada na sua vida. Na verdade, o que Jesus contou na parábola da pérola de grande preço é que um homem, ele fez de tudo para adquirir a pérola de grande preço, abriu mão de tudo que tinha, e essa pérola, segundo a palavra, é Jesus Cristo. Não existe nada mais maravilhoso, mais estimado do que Jesus Cristo. Não troque Ele por nada. Eu quero falar também sobre um outro relato na Bíblia. Ao contrário de Judas, nós vamos perceber que uma pessoa estava disposta a dar tudo por Jesus. E essa mulher é chamada na Bíblia de mulher pecadora. Ela tinha uma vida em pecado absoluto. Encontrou-se com Jesus numa circunstância prestes a ser apedrejada. Ao que Jesus lhe disse em São João capítulo 8, verso 11: vai e não peques mais. Essa mulher, ela tinha um preço de gratidão. Naquele dia, muitos queriam seguir a lei de Moisés. Uma mulher adúltera deveria ser apedrejada. Porém, se Jesus ordena a apedreja, ele ia dizer: está vendo? Esse Jesus não é tão bonzinho assim como vocês estão dizendo. Mas se Jesus falasse: não apedreje essa mulher, estaria dizendo: está vendo? Jesus não segue as leis dos profetas. Eles queriam, na verdade, usar aquela mulher para colocar Jesus numa enrascada. Então Jesus, sem dizer uma palavra, a Bíblia diz que ele começa a escrever no chão. E tudo indica que o que Jesus estava escrevendo no chão era o pecado daquelas pessoas. Ao que Jesus disse: olha, se existir alguém aqui que não tenha pecado nenhum, então pode pegar uma pedra e tirar dessa mulher. Mas segundo o relato, essas pessoas iam se retirando até que Jesus ficou sozinho com aquela mulher que era uma prostituta daquela época, Maria. Ao ficar sozinho com aquela mulher, Jesus disse: vai e não peques mais. Eu fico imaginando o senso de gratidão que aquela mulher tinha. Ela não tinha nada para oferecer, só uma vida de pecado, não tinha reputação, as pessoas não valorizavam ela por aquilo que ela fazia. Ela não tinha preeminência na rua, na igreja, em qualquer lugar. E Jesus Cristo diz: vais e não peques mais. É como se Cristo tivesse dado uma segunda chance para ela. Foi um preço bem elevado. Ela não foi morta aquele dia, ela foi salva por Jesus. Mais do que isso, Jesus, ele não olhou para ela na condição em que ela estava, mas pelo seu poder, ele olhou para Maria naquilo que ela se tornaria lá na frente. É assim que Jesus olha para você, não no estado que você está agora,
mas naquilo que você pode se tornar mediante a sua graça, a sua misericórdia e o seu perdão. Quem sabe nessa noite entrou alguém aqui que tem um vício da bebida, mas em nome de Jesus vai largar esse vício. Quem sabe entrou alguém aqui nessa noite com um problema sério na sua família, com o seu cônjuge, um casamento quase destruído, arrasado, mas Jesus ele vai mudar o seu casamento. Essa é a função. Maria Madalena foi até Jesus, não tinha nada para oferecer, mas Jesus transformou a sua vida. Agora, meus amigos, Jesus não pediu nem um centavo para transformar a vida de Maria Madalena. É por isso que a salvação da Bíblia ela é sempre apresentada como a salvação gratuita de Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você ouvir por aí alguém dizer assim, olha, para você receber um perdão, você receber uma cura, você tem que dar dinheiro, fuja disso, não é Bíblia. Me recordo que o ano retrasado, eu estava no Hospital do Câncer fazendo uma visita, orando por um irmão que morava na cidade de Campo Grande, o nome do nosso igreja. E havia uma pessoa ao lado, numa maca, ele levantou a mão assim, muito enfraquecida já, ele teve uns 45 quilos. Eu sabia que pouco tempo de vida restava para aquela pessoa. Ele levantou a mão e disse assim, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Quanto é que o senhor cobra para fazer uma oração? Gente, aquilo partiu do coração. Porque se ele disse aquilo, alguém já estava fazendo visitas naquele hospital e cobrando por uma oração. Há líderes religiosos que cobram para fazer um casamento, para fazer uma oração, e pasmem, um funeral. Há líderes religiosos que cobram, há igrejas que cobram isso. Visam o dinheiro, visam o lucro, mas não visam o ser, a salvação de Cristo. Cristo ele veio para quebrar todo esse paradigma, essa tradição, esse conceito errado da teologia que não estava sendo pregado naquela época. Não se engane. É por isso que em 2 momentos Jesus entrou no templo e expulsou todos aqueles comerciantes. Aqueles comerciantes usavam o templo para vender ovelhas, animais, produtos da terra, e no final todos recebiam uma comissão, sacerdote, igreja, assim por diante. Espera aí, a igreja é casa de oração ou é um local de comércio? Jesus repudiou essa atitude. Amigos, a salvação era de graça. Judas não entendia isso. Judas ele queria receber uma recompensa por todo o trabalho que ele havia feito por Jesus. Judas queria receber dinheiro, ele queria que a sua vida fosse mudada pela forma errada. Essa mulher foi diferente. A Bíblia diz que ela chegou ao vendedor de perfumes, disse assim, olha, eu quero um perfume, um bom perfume. A Bíblia não fala que foi assim, mas eu fico imaginando. De repente eles conheciam a fama de Maria e ofereceram então um bom perfume. Ela falou, você tem um melhor que esse? E o vendedor, quem sabe, disse assim, olha, esse é bom, eu tenho outro melhor sim, mostra para mim outro. O vendedor mostrou um perfume melhor. Não, você não está entendendo, disse Maria. Eu quero o melhor perfume que tem na sua loja. E então é como se o vendedor viesse para você e dissesse, olha, esse é o melhor e é o mais caro, só que esse é o perfume dos príncipes. Eu fico imaginando que Maria disse assim, então é isso que eu quero. Ela comprou, meus amigos, esse perfume por um preço de 300 denários. Segundo os especialistas, um denário representava o valor que era pago a um trabalhador para a sala na época de Cristo. Ou seja, era uma diária, era um valor assim. Suponhamos que hoje um mestre de obras cobre 100, 120 reais por dia de trabalho. É mais ou menos isso. Um dia de trabalho e ela comprou o perfume por 300 denários. Gente, o que mais me chama a atenção é que ela vendeu o seu corpo durante 300 dias para ter dinheiro para comprar esse perfume. Você acha que foi fácil para ela? Não foi fácil. E eu sei, segundo o Espírito de Profecia, que Jesus perdoou ela 7 vezes pelo mesmo pecado. Até o momento da cruz aqui, ela continuava tendo uma vida absoluta. Mas aquela mulher, ela estava tão concentrada na gratidão, no perdão que Cristo havia dado para ela, que ela resolveu dar tudo o que ela tinha. Eu não sei o que ela queria fazer com essa economia. De repente ela pensava assim, bom,
Um dia eu vou envelhecer. Um dia o meu corpo não será mais atrativo. Vou fazer um pé de meia. Eu não sei, a Bíblia não fala. Mas ela pegou o valor de 300 dias de trabalho e comprou o melhor perfume. O seu valor era aproximadamente 4,5 gramas de prata. Isso nos leva a pensar que aquela mulher, ela trabalhou no mínimo 1 ano para adquirir aquela importância. Isso é uma pergunta para você. Quanto é que valia Jesus para Maria Madalena? Não há outra resposta senão essa. Jesus valia tudo para ela. Tudo isso. Jesus valia tudo. Um outro relato que eu quero ler com você está em Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía e todo o seu sustento. Segundo a Bíblia, ela deu tudo quanto tinha. Para ela, Deus valia o seu todo. Todo. Gente, o que Jesus está falando aqui não é uma questão de dinheiro. Porque se fosse uma questão de dinheiro, ele teria elogiado os ricos que trouxeram a sua oferta para o Senhor. Você está entendendo? Porque ele falou que isso foi sobre entrega. Os outros deram a sua sobra para Cristo, para dar tudo que tinha, inclusive o seu sustento. Mas a Bíblia não diz que ela entregou pensando em receber alguma coisa em troca. Ela fez com singeleza de coração. Certa vez, o pastor quis ajudar um jovem a perder o vício de fumar. Então ele senta com o jovem e faz uma oração: Senhor, abençoe esse jovem para que ele pare de fumar agora. E enquanto o pastor estava orando, o jovem interrompe a oração: pastor, pera um pouquinho, para a oração agora. E o pastor: mas por quê? Olha, é o seguinte, eu tenho cigarro na minha casa que dá até terça-feira. Deixa eu terminar o cigarro, depois eu cigarro. Semana que vem eu cigarro. Jesus valia menos que uma carteira de cigarro para aquele jovem. É impressionante como para algumas pessoas o valor de Jesus é muito pequeno. É impressionante como Jesus vale muito pouco para algumas pessoas. Eu poderia dizer que o preço de Cristo é o preço da salvação. Nós não podemos valorizar Jesus por um preço inferior ao preço por Ele pago na cruz do Calvário por nossa libertação. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, olha que texto interessante, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, a Bíblia diz assim: porque foste comprado por preço. O preço não foi pouco, foi o preço de uma vida, a vida do Filho de Deus. Jesus deu tudo por nós. Nós precisamos dar tudo por Ele. Lembre-se, a maior oferta, o maior preço que podemos dar ao Mestre é o nosso ser, é a nossa vida, as nossas mãos, nossos pés, as nossas bocas, tudo que temos e tudo que somos. Certa vez, um pastor adventista estava viajando para a África para fazer um trabalho muito especial naquele país. As dificuldades eram muito grandes. Você sabe que existem muitos lugares da África de pobreza extrema. Quando esses pastores chegam nesses lugares, até para erguer uma tenda de lona para pregar o Evangelho, a dificuldade é extrema. Então ele chamou aquela comunidade, explicou o seu problema, falou: olha, nós precisamos de recursos para construir aqui uma tenda, um local para que eu pregue o Evangelho. O que nós vamos fazer? Lá, se eles tivessem uma igreja bonita como essa que nós temos. Uma mulher muito ensinada. A história conta que ela saiu de pastor, na reunião, e viajou para um local distante. Dias depois ela aparece dando uma grande moeda, uma joia preciosa. Ao que todos disseram: bom, essa mulher roubou isso aqui. Ela jamais teria condições de trazer essa joia preciosa para erguermos essa tenda e pregarmos o Evangelho. Todos se decepcionaram quando ela disse assim: olha, eu me vendi pelo preço dessa joia, para que as pessoas pudessem
ouvir o nome de Jesus. Aquela mulher havia feito um compromisso de ser escrava para o resto de sua vida, para que o Evangelho pudesse ser pregado aos moradores de sua cidade. Sabe quanto valia Jesus para ela? Tudo. Nada mais, nada menos. Tudo. Cristo valia tudo para ela. Quanto vale Jesus para você? Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, a minha mãe me ligou. Ela falou assim: filho, eu estou enfrentando uma dificuldade muito grande. Eu queria que o senhor orasse por mim. Eu falei: o que se passa, minha mãe? Disse assim: eu tenho câncer de mama e câncer de útero. Eu falei: puxa. Lembrei da minha avó, mãe da minha mãe, que havia falecido com câncer também. E o câncer é uma doença temida em nossa sociedade, nós sabemos disso. Ela ligou, eu fiquei triste, mas reconhecer também que tinha um Deus em que podia confiar. Finalmente ela estava ali no hospital dentista, era o dia que foi marcada a cirurgia. Ela ia fazer uma mastectomia parcial e também retirada do seu útero. E minutos antes da cirurgia ela ligou para mim. Falou: filho, você é meu filho, mas também é o meu pastor. Eu queria que você desse um conselho para essa velha mãe antes de entrar para a mesa de cirurgia, porque eu estou muito medo. Eu não sei o que vai acontecer comigo depois. E eu confesso para você que dificuldade. Parece que quando é da nossa família é mais difícil, né? O que dizer para ela? Eu pensei. Minha mãe disse assim: momento, filho, seja breve. Já estou na maca, o médico está pedindo para desligar o telefone e eu já estou indo para a mesa de cirurgia. Eu falei: mãe, eu vou dar um conselho para você. Faça um plano com Deus. Faça um plano com Deus, que se Deus te der a vida, se Deus prolongar a sua vida aqui nessa terra, você vai entregar tudo que você tem para Jesus. O seu coração, a sua vida, a sua família, o seu tempo. Tudo você vai entregar para Jesus. Mas filho, é uma decisão difícil, né? É um pacto que tem que fazer com Deus, e se eu não conseguir cumprir, bom, esse é um problema seu. Mas eu acho que você poderia mostrar para Jesus que existe uma razão para você continuar vivendo nessa terra. Do contrário, de que adianta mais um nesse mundo para não cumprir com os seus propósitos, cumprir com os seus planos? Mostre para Deus que a sua vida não será em vão, que você vai usar o seu tempo, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, para louvar o nome de Jesus. E então ela desligou o telefone e falou: eu vou orar e vou fazer essa entrega para Jesus agora. Ela fez a cirurgia. Um mês depois, já se recuperando, ela se dirigiu à Associação Paulista Central, na Relétrica, e disse assim: olha, durante 15 anos da minha vida, eu fui conhecida aqui na cidade de São Paulo como uma mulher doce. Ela vendia doce alemã, ovos de Páscoa, chocolates, né, e assim, tantas outras coisas. Então, a partir de agora, eu quero dedicar meu tempo para trabalhar por Jesus. Eu quero ser uma co-cultora, levando os livros da literatura essa mensagem de esperança. Ela fez um plano com Deus e ela chegou a se aposentar trabalhando dessa forma. Amigo, já faz muitos anos que minha mãe retorna ao médico para fazer os exames periódicos e o médico diz: olha, você não tem mais nada. Mas esses dias atrás eu falei: mãe, não esqueça aquele plano que você fez com Jesus. Você pegou a sua vida para ele. Não deixe de seguir, de amá-lo, de usar o seu tempo para Jesus e fazer o bem ao próximo. Sabe por quê? Para que a sua vida não seja em vão nessa terra. Amigos, ore para Judas. Quando ele percebeu que a sua passagem aqui nessa terra foi em vão, quando ele percebeu que ele havia negado Jesus, tirado Jesus de sua vida, naquele momento ele sentiu um remorso tão grande que ele resolveu tirar a sua vida ao ponto de dizer: não compensa mais viver com esse peso no coração. Nós não podemos agir como Judas agiu naquele dia. Nós precisamos tomar uma decisão diferente. A diferença está no valor, no preço que Jesus tem para você. Para Judas, o valor de Jesus era bem pequeno, era um valor por interesse. Para os demais discípulos, o preço de Jesus era o preço de uma vida. E eles dedicaram toda a sua vida para a pregação do Evangelho.
se arrependeram dos seus pecados e fizeram uma grande obra aqui nessa terra. Amigos, quanto vale Jesus para você? Se Jesus for de um valor inestimável, eu tenho certeza que você estará disposto a viver e até, se possível, morrer por Jesus. Talvez por essa razão que a Bíblia diz assim: ninguém tem maior amor do que este, e dar a vida pelo seu semelhante. Muitos viveram e morreram por Jesus. Muitos dedicaram tudo que tinham a Jesus. O seu tempo, os seus talentos, os seus recursos. Sabe por quê? Porque Jesus era a coisa mais preciosa em sua vida. Temos feito muitas trocas nesse mundo. Trocas que não valem nem sequer um minuto na presença de Jesus. Que Jesus Cristo esteja presente todos os dias no seu e no meu coração. Ele prometeu assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que você tenha essa pérola preciosa na sua vida. Que você jamais troque Jesus por qualquer prazer nesse mundo. Porque os prazeres que Jesus tem para te dar é infinitamente maior do que os prazeres desse mundo. Deus abençoe a nossa decisão. É o meu desejo de oração. Amém.